Como se governa? Um império imenso sem cavalos, sem rodas, sem escrita alfabética e no meio de montanhas gigantescas? Os Incas encontraram uma resposta surpreendente. Caminhos, corredores, nós e uma organização tão eficiente que até hoje deixa os historiadores intrigados. Porque se na primeira parte vimos como eles dominaram a montanha, agora vamos ver como conseguiram dominar o império inteiro. O Império Inca, segunda parte. Os caminhos dos Incas. Graças às grandes campanhas militares e às alianças com as populações vizinhas, o Império Inca foi sólido até o ano de 1438. Estendia-se pela Amazônia colombiana, por partes da Argentina e do Chile. Os Incas chamaram todo esse território de Tahuantinsuyo, que significa o Império das Quatro Direções. O império foi construído a partir da capital Cusco. Duas coisas ajudaram os Incas a expandi-lo: os guerreiros, que eram muito bons, e eles próprios, que eram excelentes negociadores. Por exemplo, para evitar uma guerra, os diferentes povos tinham que dar alimento, vestuário e tecidos aos Incas, que por sua vez os deixariam em paz. Os Incas tinham um exército poderoso que era muito bom em planejamento, disciplina e estratégia. Isso lhes trouxe inúmeras vitórias e logo conquistaram um grande território. Os Incas eram muito organizados. Eles construíram um gigantesco sistema de estradas que atravessavam florestas, desfiladeiros e montanhas. Isso os ajudou a expandir o território e a deslocarem-se rapidamente. A estrada principal era o Caminho Real, que unia as cidades de Cusco e Quito e tinha 2.400 quilômetros de comprimento. Nossa! Era muito grande! Essas estradas serviam não apenas para incentivar o comércio, mas também para desenvolver um sistema de correios. As estradas eram usadas por chasques, corredores altamente treinados. Eles faziam parte de um sistema de revezamento que era usado para transportar mensagens memorizadas de uma cidade para outra. A mensagem podia viajar até 200 quilômetros por dia. Isso significava que só os mais fortes e os mais rápidos corredores poderiam ser chasques. Talvez eles também fossem responsáveis pela circulação monetária. Olha só, uma mensagem podia percorrer até 200 quilômetros em um único dia, passando de corredor para corredor. O que você acha mais incrível? Esse sistema de correios Inca? Ou que hoje a gente fique desesperado se uma mensagem demora 10 segundos para chegar? Te leia nos comentários. E se você curte essas histórias em que uma civilização quebra todas as ideias que temos sobre o passado, se inscreve agora no Astrolab. Porque a história Inca ainda guarda algumas de suas construções e mistérios mais impressionantes. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em Constantinopla, enquanto o Império Inca foi reforçar o seu poder na América do Sul? Bem, Constantinopla, a capital do Império Bizantino, estava sendo sitiada pelos turcos otomanos. Em abril de 1453, o sultão turco Maomé II montou sua tenda aos pés das muralhas de Constantinopla, junto com um exército que ultrapassava o número de habitantes da cidade. Durante 2 meses, os turcos bombardearam essas muralhas com canhões. Os bizantinos foram perdendo a força e as pessoas começaram a passar fome devido à falta de alimentos. Quer saber? Eles deviam ter pedido um carregamento de batatas aos Incas. Isso era impossível. Ninguém na Europa sabia que o continente americano existia naquela época. Não só os europeus não sabiam nada sobre esses continentes e os povos que habitavam do outro lado do Atlântico, como também não saberiam o que seria uma batata, porque ninguém na Europa tinha visto uma batata antes. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, o Império Inca, segunda parte. Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado Quipu. Todos os grandes impérios precisam de uma grande organização para manter a ordem em vastas extensões de terra e entre muitas pessoas. Felizmente, os Incas tinham uma grande organização política e administrativa. E à frente dessa organização estava o Imperador Supremo, o Sapa Inca.
A maior conquista dos Incas foi oferecer a cada habitante do império comida e trabalho. Na verdade, a pobreza não existia no Império Inca. Claro, o imperador e a nobreza tinham muitos luxos, mas ninguém no império passou fome e todos tinham roupas para vestir. E lembre-se que tudo é surpreendente quando a gente tem vontade de aprender.